interferência. Hoje nós vamos... uma coisa que a gente tem que explicar, hoje seria o dia da professora Georgia, mas houve um problema, ela não pôde, e então eu estou substituindo. Eu estou escrevendo um livro sobre o Levinas, mas ainda não terminei. Então, a minha intenção aqui hoje é apresentar um pouco como um mapa mundi, vamos falar assim, um panorama do pensamento do Levinas. Muitos que já conhecem vão ver aqui certamente algumas repetições, mas em toda repetição há sempre uma novidade, né? Há sempre um novo olhar e, naturalmente, algumas outras informações novas que eu espero. Bom, quem é Manuel Levinas? Vamos fazer um histórico aqui bem rápido para a gente situá-lo, e isso tem muito a ver com o pensamento dele. Manuel Levinas nasceu em 1905 na Lituânia. Então, ele viveu ainda sob o Império do Tsar, o Império Russo. Ele viveu a Revolução de 17, né, o momento da Revolução. Teve isso consequências muito grandes para a família dele. Ele fez seus estudos em Freiburg, na Alemanha, onde ele foi aluno do Husserl e Heidegger, e fez seus estudos também em Estrasburgo. Ali ele conheceu a fenomenologia, então é isso que trouxe, aliás, ele conheceu em Freiburg a fenomenologia, e vai ser o primeiro filósofo a levar a fenomenologia para a França. Ele vai fazer o doutorado em Husserl e vai traduzir Husserl para o francês. Desde então ele vai viver na França. Por que falar isso? Porque ele morreu em 1995, ele é filho do século XX. Ele é judeu, viveu os horrores da Segunda Guerra, né? Ele teve em campos de prisioneiros, a família dele morreu, ele se salvou, e ele traz para a filosofia dele consequências da experiência vivida. Ou seja, essa filosofia, essa ética, é um grito, vamos dizer assim, é um grito contra o... Ele vai dizer isso, é um grito contra a modernidade, contra a razão, contra a razão moderna. Então, é isso que a gente vai marcar aqui nesse trabalho de hoje, nessa apresentação de hoje. Como que ele faz essa crítica à modernidade e por quê? E de que maneira ele vira a ontologia, que é o que ele diz que é onde há o problema, como ele vira a ontologia numa ética. E como que essa ética, vamos dizer assim, pode trazer respostas para esse século doentio. Isso sob o ponto de vista prático, né? A ética é uma praxis, e também sob o ponto de vista teórico, né? Apesar dele dizer que a filosofia dele não tem um estatuto teórico, ela tem vamos dizer, uma passagem teórica, mas que leva necessariamente a ir além da razão, ir além das palavras. Muitas vezes ele foi criticado, falando para ele, mas então por que você escreve livros? Esses livros são teóricos, esses livros têm ideias. Ele diz, mas eu escrevo para os livros irem além do que eles falam, porque não tem outra maneira. Então, ele diz que o que ele quer dizer é o indizível. O que ele quer que nós nos aproximemos, já que não é possível chegar até ele, a não ser que a gente ficasse calado, mas não se trata disso. Se trata de uma postura ética, de uma resposta diante de uma responsabilidade diante da urgência do outro que se apresenta na nossa frente. A ética do Levinas é conhecida como a ética da alteridade, a ética do outro, né? Então, ele vai dizer: o indizível vai morar na distância que me separa no outro, que é uma distância infinita. Bom, vamos por partes. Vamos situar aqui primeiro qual que é a crítica que o Levinas faz. Como eu já dizia, a crítica é a razão moderna. Olha que eu apontei que é a razão moderna, né? E a primeira figura que a gente lembra nesse sentido, o primeiro filósofo que a gente lembra nesse sentido, que é o pai da filosofia moderna, é Descartes. E logo nos vem em mente, não sem propósito, a máxima do Descartes, que é penso, logo existo. Levinas vai dizer, olha, é aí que reside todo o problema.
problema da modernidade, talvez, isso aqui sou eu pensando, talvez Descartes não tivesse uma visão dos desdobramentos dessa frase, mas de qualquer forma ele antevia já toda a construção do sujeito moderno, tudo que vem disso daí, todo o individualismo que vai marcar o mundo moderno ocidental, toda a ontologia que vai colocar no sujeito, no indivíduo, a existência, o ser, né? Essa frase ela traz isso. Vamos dizer, porque quando Descartes fala cogito ergo sum, penso logo existo, ele vai dizer, bom, todo mundo sabe disso, imagino, mas vamos recordar aqui, ele coloca toda a existência em questão, né? Ele, antes de chegar nessa conclusão, ele vai dizer, olha, eu não sei se as coisas existem, eu não sei o que é, o que não é. Então eu vou suspender toda a realidade à medida que sobrar alguma coisa. Então ele vai, vamos supor, se tem uma cadeira aqui na frente, eu não sei se essa cadeira existe. Então eu suspendo a existência dela. Suspendo até a minha existência. Ele chega nesse ponto, né, até de si próprio. Será que eu existo? Será que eu sou um sonho? Será que eu não sou uma imaginação? Será que toda a vida não é só uma imaginação? É tudo uma ilusão? E aí o que vai sobrar, nós sabemos, é a dúvida, né? A dúvida cartesiana. Qual que é a dúvida? O que existe? Se há alguma coisa. Então, ele vai dizer, olha, a única coisa que eu realmente posso dizer é que há uma dúvida. Dúvida de que nem do que eu posso dizer, mas a dúvida eu posso. Agora, e quem tem a dúvida sou eu. Então, duas coisas. A dúvida existe, que é o pensamento, e quem pensa, que sou eu. Então, ele vai colocar toda a instância da realidade no pensamento e naquele que pensa. Isso dá um peso, dá, vamos dizer assim, dá uma grandiosidade que é o valor do ser no sujeito pensante, né? E aí todos os desdobramentos históricos que nós já conhecemos disso, o desenvolvimento da ciência, dos métodos científicos, como que a ciência ela vai entrando aos poucos em todas as esferas da sociedade, né? Vamos imaginar aí a partir de 1600, com o desenvolvimento da ciência, como que ela entra antes, vamos dizer assim, a razão não imperava na sociedade. Nós estamos aí na Europa medieval. Antes disso, antes de 600, nós estamos na Europa medieval, em que os sentimentos, as intuições, a fé, tudo isso que não necessariamente tinha que seguir um método racional, existia nas famílias, nas nações, nos estados que estavam nascendo. E na modernidade, não, estou fazendo um parênteses aqui só para explicar esse peso da razão. Na modernidade, a razão ela vai entrando em todas as esferas do humano. Ela entra na igreja, com uma teologia que se modifica, ela entra no Estado, na administração do Estado, ela entra no Exército, nas Forças Armadas, ela entra na família, né, por meio da ciência, né, a psicologia, ela entra até na alma, né, passa-se a ter um logos para a psique, inclusive, né? E hoje em dia não precisa nem dizer, com o avanço da tecnologia, a racionalidade dos instrumentos com que a gente lida, né? Então, isso só para dizer como que o ser, que é o que Levinas chama de ser, se torna a razão se torna dona, se torna a existente, né? O ser. E ele vai dizer isso tem um preço, né? E há uma crítica muito grande, a gente conhece em Nietzsche e muitos outros, no século XIX já, uma crítica muito grande à razão, e no século XX ela desmorona, né? E o Levinas vive isso, a fenomenologia não deixa de ser uma resposta para essa crise, né? Vamos só lembrar aqui o que é fenômeno, grosso modo, simples, falando de uma maneira simples. A fenomenologia ela vai dizer, olha, eu penso, só que eu penso algo. Então, assim, não só existe algo além do meu pensamento, é algo que eu penso, né? E eu vejo
algo na minha frente, né? E esse algo fala, esse algo tem existência também, além de mim que penso nesse algo, que me defronto com esse algo, falo desse algo, mas esse algo também fala. Ou seja, em outras palavras, a fenomenologia ela recupera a exterioridade do mundo, aquela interioridade fechada no pensamento do sujeito solitário, sozinho, pensante, passa a ser afetada. Não só a filosofia, mas a ciência também. A gente sabe, a física quântica recupera essa mesma ideia, de outros modos, mas é essa mesma ideia. Ela vai dizer, né, e também estou sendo simplista aqui nesse sentido, quando dois corpos se aproximam, há uma influência de um sobre o outro, né? Do ponto de vista de ondas, etc. Bom, não vamos alongar nisso, mas é só para dizer, há todo um contexto histórico que caminha para isso, para a descoberta da exterioridade ou redescoberta da exterioridade, abafada, e ainda muito abafada, pela razão. E essa exterioridade, o Levinas vai dizer, é o outro. Né? Quem é o outro, Levinas? Outro é tudo aquilo que não sou eu. Né? Vamos, então, trazer aqui para vocês algumas noções de quem que é o outro, de quem que é o eu, afinal de contas, esse é o título da nossa apresentação, para a gente poder caminhar. Eu dividi essa nossa apresentação aqui em duas partes que se misturam, que é a teoria e que é a prática, por meio de exemplos, por meio da vida cotidiana, da vida concreta, vamos falar assim, do eu, que é um eu de carne e osso, de um outro, que é um outro também de carne e osso. Levinas vai falar muito disso, né? Se ficarmos só na teoria, sem transpô-la para o mundo, ele estaria fazendo a mesma coisa que os outros filósofos, fechando, vamos dizer assim, num pensamento interior a realidade. Bom, então vamos lá. Primeiro, o eu. Quem é o eu? O eu sou eu. Simples. E o outro, tudo que ele não sou eu. Quando eu falo que o eu sou eu, isso tem uma implicação, porque eu não posso dizer que você, por exemplo, que está me ouvindo ou me vendo, é um outro eu. Para mim, você sempre é outro. Você sim pode dizer que você é eu, mas eu não posso dizer que você é eu. Isso tem uma implicação ética muito grande, porque tem, vamos dizer assim, uma implicação originária do pensamento do Descartes, em que penso logo existo, ou seja, o eu tem uma concepção de mundo, o eu é fechado dentro de si, no sentido de ter a existência, e tudo, até a psicologia, várias áreas falam sobre isso, né? Vai dizer assim, tudo que eu penso, inclusive, é interpretado, é uma interpretação. Ou seja, se eu estou vendo isso, eu estou vendo sempre a partir do meu referencial. Isso vai me fechar em mim mesmo, já limitar, vamos dizer assim, meu contato. Fenomenologia, repito, vai dizer, não, o outro fala. Ou seja, se eu estou com um óculos azul e coloco o óculos e olho para uma parede branca, eu vou ver a parede azul. Só que a parede fala, o outro fala, né? No caso, há uma branquitude na parede que vai aparecer de um jeito ou de outro. Vamos dizer, isso aqui é uma metáfora. O outro é que vai me acusar da diferença do que eu penso e do que ele é. Né? Bom, então, o que mais? O que mais que a gente pode falar sobre o outro? O Levinas vai dizer, o outro é a identificação. Desculpa. O eu. O eu é a identificação. O eu é o eu moderno, sempre. O sujeito moderno, nós estamos falando. O sujeito moderno é aquele que identifica o mundo. E o que é para o Levinas identificar o mundo? É fazer do mundo algo idêntico a mim. É olhar para o mundo e perguntar, mundo, você quer isso? E eu responder, sim, o mundo quer. Mundo, você quer o que eu quero? Sim, o mundo quer. E nesse sentido, mundo, você é o que eu quero que você seja? E o mundo tem que responder que é. Porque, na verdade, o mundo é o que eu penso. Foi isso que foi ensinado, não é? É isso que é veiculado, ainda que seja implicitamente. Uma criança ocidental não precisa saber disso, teoricamente.
ela já intui, já recebe isso da família, da escola, de todos os estímulos que ela tem sociais. Então, o eu vai dizer sempre eu tenho a razão. E se eu não tiver a razão, não sou eu que estou errado, é o mundo. Ou seja, e aí a gente vê o quão é importante hoje em dia, quando eu falo hoje em dia, já é dentro da modernidade, ter razão, né? Antigamente, vou botar aí no medievo, vou pegar em outras culturas onde a razão não é tão importante assim, ter razão não era tão importante. O mundo que era baseado ou na fé ou na força, pegar o livro da Alice no País das Maravilhas do Lewis Carroll, a rainha, num determinado momento, ela fala: cortem-lhe a cabeça, a rainha de copas, né? E tem que cortar a cabeça do súdito. Ninguém pergunta por quê. Ela fala: corta a cabeça, corta. Não importa se ela tem razão ou se não tem. Ela tem a força. E hoje não. No mundo moderno, e isso é uma grande virtude, não estamos aqui para negligenciar a importância da razão de jeito nenhum. Levinas não faz isso de modo algum. Ele reconhece e exalta o poder da razão. Hoje em dia, com o mundo moderno, com a democracia, com as leis, com o crescimento, vamos falar assim, dos direitos humanos e etc., hoje até pode cortar a cabeça, mas é preciso explicar, precisa estar de acordo com a lei. E o que não quer dizer também que isso seja um mundo perfeito, não. Porque pode-se inventar desculpas para se cortar a cabeça e corta-se a cabeça do mesmo jeito que a rainha de copas cortava, né? Mandava cortar. Ou seja, o mundo hoje está cheio de desculpas, de justificativas, né? Mas o que eu quero dizer é que é preciso, são necessárias essas justificativas, porque é com base no certo, no errado, no razoável, que o mundo funciona. Mas o que Levinas vai dizer é: só que, além da razão, há algo mais. E esse algo mais é humano. E é isso que ele tenta recuperar por meio da sua ética, que nós vamos ver ao longo dessa apresentação, como é que ela se efetua, como é que ela se efetiva, como resposta aos horrores que ele viu no século XX. Ou seja, ele diz: a razão usurpou o humano. A razão violenta, a razão é uma violência, se tornou uma violência. Então é preciso passar por ela, mas ir além dela, recuperando o humano. E aí eu já posso entrar no... bom, antes de entrar no outro, na figura do outro, eu estou falando sobre o eu, agora ia falar sobre o outro, mas só lembrar uma coisa, né? Como que o Levinas associa o outro ao ser e ao conhecer, ao eu, eu preciso conhecer quem está na minha frente. A ideia do mistério, de que é algo, vamos dizer, entre o marido e a mulher, entre dois irmãos, entre um patrão e um empregado, entre as pessoas. A ideia é de que tudo seja previsível, que eu conheça a pessoa, e se a pessoa está fazendo alguma coisa que eu não compreendo, eu tenho que compreender. E Levinas vai dizer: não, há um mistério a ser salvaguardado. E esse espaço do mistério é um dos espaços do humano. Né? Dá licença um segundo que eu vou fechar a porta aqui, só um minutinho. Pronto, por causa do barulho. Bom, então, o Levinas vai dizer: o problema é a ontologia, e aí a gente esbarra no ser. Ele vai dizer: o problema do Ocidente é a ontologia, ou seja, junto com a evolução da história e com o avanço da modernidade, o ser, vamos recuperar aqui a ideia do Parmênides, o que é o ser? Né? Parmênides dizia: o ser é aquilo que é e que não pode não ser. Então, o ser, ele se tornou absoluto, exatamente porque ele sempre é. É algo que é acima de tudo, não é? E a gente compreende isso, ou seja, se há coisas que são hoje e que não serão amanhã, ou que não são hoje, mas que foram ontem, essas coisas não existem mais, ou não existirão.
O Ocidente procura alguma base sólida para pisar, sob o ponto de vista do conhecimento, sob o ponto de vista da realidade. E essa base sólida é o ser. Mas Levinas vai dizer, olha, e aí vamos lembrar de Aristóteles, o ser se diz de vários modos, né? E ele se diz modificando. Levinas vai lembrar a diferença, ou seja, a modificação, ou seja, o movimento, que é o ser e deixar de ser e ser de novo, ou então ser de uma maneira e ser de outra depois, o movimento é a diferença. A mudança é a diferença. E a diferença é o outro. O outro, agora, aí eu já entro na figura do outro, o outro é imprevisível. O outro que vai salvar o Ocidente. O outro que vai salvar as nossas misérias, os nossos egoísmos, as nossas limitações. Porque se o eu é limitado, no sentido de que o eu se conhece e está fechado no seu pensamento, o outro ele rompe com essa estrutura moderna, exatamente porque ele tem algo nele que é mistério, que é irreconhecível. Não digo só irreconhecido, não, mas irreconhecível, ou seja, nunca pode ser conhecido. Esse outro é o que vai romper com a cadeia da previsibilidade do ego e com a cadeia da, vamos falar assim, até isso é uma linguagem minha, o vício de estabilidade moderna. Ou seja, hoje a gente pode ver isso atestado na vida moderna, na vida cotidiana. Hoje a gente vai fazer uma viagem, já sabe o que vai fazer. Vamos imaginar alguém está indo para Tóquio e eu então para, sei lá, para Madrid e já sabe, né, o que vai visitar, o que vai fazer, já sabe quanto tempo gasta para as coisas. Hoje, se eu saio aqui de Belo Horizonte, saio aqui em Belo Horizonte, eu coloco o GPS, sei que horas eu vou chegar, quanto tempo vai demorar o meu percurso, por onde eu vou passar e se há algum engarrafamento, a previdência social, tudo está planejado, tudo está organizado, né? Então, o Levinas diria, há um cansaço nisso, há uma limitação muito grande, porque o homem moderno não admite o novo, o imprevisto, sobretudo algo que ele não quer ou que ele não compreende. Só que o outro vai existir sempre, ele disse. Não tem como. O outro, ele está em cada esquina em que a gente vira. A esquina é uma grande metáfora. Está andando numa rua, vai virar uma esquina. Você não sabe o que está do outro lado. Na frente, naquela rua, você pode até ver, olhar para frente. Quando você vira uma esquina, é sempre uma surpresa. O outro vai ser essa surpresa. Ele vai quebrar as estruturas por causa da diferença. Ele vai dizer, vai trazer metáforas sobre isso, ele vai dizer metáforas, mas que também se aplicam, né? Ele vai dizer o outro é a viúva, né? A gente lembrando aqui como que eram as viúvas antigamente, como que até não muito tempo atrás, quando não existia o INSS, por exemplo, as viúvas, quando os maridos morriam e deixavam os filhos pequenos, as viúvas muitas vezes caíam na miséria. Elas não tinham seguro social, às vezes, muitas vezes não sabiam dirigir os negócios do marido, ou então não tinham como trabalhar, as mulheres não tinham como trabalhar, como o marido trabalhava, e tinha que deixar um filho com um irmão, com uma irmã, enfim. Então, essa viúva, vamos dizer assim, é um símbolo, é uma representação dessa fragilidade dentro da sociedade. As mulheres também, dos órfãos, ele vai dizer, do estrangeiro, dos pobres. Então, são algumas das metáforas, alguns símbolos que ele aplica, mas, na verdade, entendendo essa lógica, o outro vai ser sempre o desprezado, vai ser sempre o marginalizado, né? Pode ser até um branco, pode ser um negro. Né? A gente, outro dia, estava vendo um programa sobre os escravos brancos que já existiram no mundo. Então, ali, naquele momento, ali, naquela cultura que os escravizaram, os brancos são os escravos. Nas outras, nas culturas coloniais modernas, são os negros. Então, isso aí só para dizer que o outro
todo aquele que se coloca de frente frente, face a face, Levinas usa essa linguagem, face a face com o eu, e vai desarranjá-lo, vai tirá-lo dos eixos, exatamente pela sua diferença. O Levinas vai dizer, o outro, ele resiste não resistindo, ele não tem armas para resistir. O outro é tão frágil, ele é tão fora do padrão, do esperado da sociedade racional moderna, que ele imobiliza o ego, mas exatamente pelo contrário, não pela força, não pelo poder. Vamos pegar alguns exemplos aqui só para trazer isso mais claro. Vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo fictício. Por exemplo, pega na guerra do Iraque, que aconteceu há muito tempo, os Estados Unidos mandaram muitos soldados, mariners, esse pessoal, e eles chegavam e matavam, né? Não precisamos falar agora, podemos até dar o exemplo do conflito entre Israel e a Palestina, e tantos outros, na Ucrânia, na África, etc. Mas vou pegar esse exemplo aqui. Eles chegavam no deserto e matavam. Muitas vezes matavam crianças, velhos, idosos, mulheres. Vamos pegar um exemplo fictício de uma criança pequenininha. Vamos imaginar uma criança de mais ou menos uns 4 aninhos, 5 aninhos, que chegaram soldados lá, vai que o pai era subversivo, né, terrorista, vamos dizer assim, né? E aí os soldados entraram naquela casa, saíram atirando em todo mundo, mataram todos, e essa criancinha não sabe por que conseguiu escapar. E ela ficou perambulando ali, ela primeiro andou na casa, viu todos mortos, não tinha ninguém reagindo, ficou muito triste, sem compreender absolutamente nada, andou um pouco por ali, viu que não adiantava mais, estava todo mundo morto, o pai, a mãe, os irmãozinhos, e saiu. Ficou andando pelo deserto e ela está ali quase para morrer já tem uns 2 dias que ela está andando sozinha, ela já está magrinha, já perdeu muita água, não come, enfim, ela vai morrer. E aí, por um acaso, um soldado desses, vamos imaginar, desses bem grandes, desses mariners, são assim, 2 metros, 2,10 metros, já vi alguns. Eu trabalhava no Haiti, tinha alguns. Esses eram da Holanda. Bom, e esse soldado, ele sai lá do acampamento dele, que está lá no deserto, e anda um pouco nos arredores, e se depara com essa criança. Então, esse soldado, que é um soldado forte, todo vestido, todo cheio de binóculos, armas metralhadoras as mais potentes, branco, loiro, de olho azul, todo forte, e aí ele encontra essa criança. E essa criança, ela é tão frágil, ela está ela tá tão entregue, que o que acontece é que é possível, que Levinas vai dizer, que pode acontecer é que se dê um encontro. E agora eu já posso falar do encontro, eu caracterizei já o segundo Levinas o eu, caracterizei o outro, e agora vamos falar do encontro. O encontro pode ser quando o eu olha para o outro, e o Levinas vai dizer, o outro tem sempre um rosto, e o rosto do outro transcende, o rosto do outro vai além do que ele mesmo mostra, ou seja, essa criança, ela está mostrando fisicamente, né? O Levinas vai dizer num certo ponto, o livro que eu estou trazendo aqui, um dos livros é esse daqui, Totalidade Infinita. Nesse livro aqui, o Levinas vai dizer, o rosto, ele ultrapassa a plástica que o delimita. Ou seja, a plástica, aqui no meu rosto, a plástica é a cor da minha pele, os meus traços, a minha própria pele, a fisionomia, né? Tudo isso é o sensível. Ele vai dizer, quando há um encontro, o rosto transcende ele próprio.
Ou seja, ele vai mostrar mais do que ele mostra. E essa mostração, vamos dizer assim, que é a fenomenologia, ou até o além da fenomenologia, ela rompe com o pensamento, com a estrutura do pensamento. Ou seja, ela não dá tempo de fazer com que o eu classifique, identifique, diga, ó, isso é aquilo. Vamos dizer, eu olho para uma pessoa, primeira coisa, eu olho para uma pessoa, falo isso para os meus alunos, vocês olham para mim, vocês já me classificam rapidamente, nós sempre fazemos isso o tempo todo, vocês já me classificam a minha idade, minhas posições, meus gestos, como eu visto, minha classe social, vocês já fazem, vamos falar assim, uma identificação rápida do que sou, do que não sou para vocês, né? Sob o ponto de vista conceitual. Isso que é o pensamento, vamos dizer. Isso que é o pensar, classificar, trazer, compreender, né? Do seu ponto de vista moderno. O outro ele não vai dar tempo disso. O outro ele rompe com essa estrutura a tal ponto porque as categorias em que ele se aplica não conseguem se adaptar às categorias do ego. Por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, encontraram os índios, Caminha até escreveu uma carta, né? Falava que os índios não tinham vergonha de esconder as suas vergonhas, né? E por aí afora. Para o índio, o que é vergonha, meu Deus? Né? Esconder, né? Que sentido tem? Então, assim, Caminha não conseguiu caminhar no sentido de alcançar o universo indígena. Nem ele, nem os outros, depois que estiveram aqui, mesmo 200, 300 anos depois, não conseguiram, né, explicar essa população. Eles vieram para salvar, inclusive, os brancos, os brancos vieram para salvar os índios, não é? E trouxeram a cruz para salvar, inclusive, e dizimaram todos, né? Quase todos, mas dizimaram, é um genocídio. Né? Então, isso assim, voltando lá aquele exemplo. Então, o soldado ele encontra com essa criança e é muito possível que quando ele olha essa criança, sem que a criança diga nada, sem resistir nada, a criança pode despertar nele o ridículo, o absurdo da razão com que ele se reveste. É possível que a criança mostre para ele, em questão de uma fração de segundo, que ele, que é pai de crianças, tem uma esposa linda nos Estados Unidos esperando, quando ele chegar lá nos Estados Unidos, ele vai ser condecorado, ele mora numa cidadezinha, vai ser condecorado com um carro, falando alegórico aqui, porque isso aqui para mim é uma alegoria até, como se fosse um carnaval. Ele vai passar um carro cheio de gente saudando, jogando flores, porque ele é um soldado que voltou da guerra, um vencedor, um herói, né? E que matou várias famílias, e ele vai encontrar com a família dele. E é possível que com esse encontro, essa criança mostre para ele o absurdo, a irracionalidade até dessa razão, e que o faça mais humano. É possível que a humanidade da criança desperte a humanidade do soldado. E o Levinas vai dizer, a criança diz, o outro, ele sempre no encontro vai dizer, não matarás. Quer dizer, não matarás a diferença, não matarás a minha diferença, a diferença da minha família, dos meus, a diferença desse país. E quando há encontro, o eu se desfaz, vamos dizer, o sujeito, Levinas diz isso, o sujeito se assujeita, ou seja, ele deixa de ser sujeito, ele depõe as armas do seu ego, que é as armas da razão, da compreensão, sempre a partir de si. E ele, nesse sentido, ele se torna responsável. Ele vai dizer, o Levinas diz, o eu é como se o eu dissesse, eis-me aqui. Ou seja, eu não tenho mais nada para oferecer, senão eu mesmo. Eu não posso oferecer minha compreensão, a minha razão, as
as minhas armas, as minhas vaidades, os meus sonhos, com base na morte dos outros, as minhas glórias. Eu não posso oferecer nada disso, do meu ego moderno, do meu ser. Eu posso simplesmente oferecer-me, né, que é o humano. Isso é muito bonito, né? A gente teria que explicar mais, uma aula só, né, um pouco para aprofundar esse assunto, né? Mas é uma maneira que a gente tem aqui. Um outro exemplo, rapidamente aqui, é quando... Deixa eu só ver quanto tempo a gente tem para medir o que eu... tem 20 minutos. Então, um outro exemplo aqui muito rápido é quando, por exemplo, tem uma correnteza, né, com essas chuvas aí de Minas, tem uma correnteza, não só de Minas, do mundo inteiro, uma correnteza numa cidadezinha, que é uma situação fictícia, para compreender um pouco o exemplo do Levinas. Uma correnteza e uma criança, você imagina aí uma criança de 2 anos, sei lá, pequena, 1 ano e meio, está no meio daquelas águas. E aí as pessoas estão ali e falam, olha, tem uma criança ali, está se afogando. E várias pessoas olham, e aí um homem pega e pula na água para salvar essa criança. Ou seja, a criança é a fragilidade, ela não dá tempo de pensar, a pessoa pula, ela responde, para explicar os momentos do Levinas, ela pula e tenta salvar essa criança. Pode ser que ela salve, e pode ser também que não, porque a correnteza é muito forte, pode ser que ele morra. E se ele morrer, ele não teve nem tempo de pensar, porque vamos recuperar a ideia do pensamento. O pensamento, ele traz um interesse, um interesse, uma relação com o mundo que é esse, que é o ser. E essa relação é egóica. E ele não tem tempo para salvar, não tem tempo para pensar, porque se ele tivesse, ele talvez pensasse, mas espera aí, eu tenho 2 crianças pequenininhas, meu filho nasceu tem 6 meses, minha esposa está lá, dependem de mim, se eu pular aqui, eu posso salvar uma criança, mas eu posso morrer, eles vão ficar sem mim. Enfim, as razões não faltam para o ego se fechar. Mas o Levinas vai dizer, não há tempo. Algo que o outro inaugura e rompe dentro de mim, que me faz desfazer do medo da morte, que é o maior outro. A morte é o desconhecido. A morte todo mundo quer explicar, existem teologias sobre a morte, várias religiões explicam a morte de modos muito diferentes, mas sempre tentando preencher essa folha branca, que é a morte, sobre Deus também, essa folha branca que é Deus, que fala de vários modos, fala até pelo silêncio, fala não falando, né? Mas há sempre logias, teologias, para explicar esse desconhecido, né? Desconhecível. Há sempre um mistério nisso tudo, né? Na morte de Deus e muitas outras coisas, né? No outro. Então, isso aí rompe com essas estruturas nossas, né? Eu queria lembrar assim, né? Tem pouco tempo agora, queria lembrar que o Levinas ele se apoia muito na ideia de infinito de Descartes e na ideia do uno de Plotino. Essas são as 2 bases, vamos falar, são os 2 pilares para o pensamento de Levinas, para a ética do Levinas. Ele vai pegar essa ideia do infinito de Descartes, resumidamente aqui, que o Descartes vai dizer, olha, eu posso pensar o infinito, mas eu não tenho acesso ao infinito, porque o meu pensamento não pode conter o que não é contível, né? O meu pensamento tem um limite. E esse, vamos dizer, esse conteúdo, esse contenedor, esse container, vamos falar assim, corrente, esse container não pode conter o que vai além dele, mas pode ter uma ideia, pode esbarrar nele. O Levinas vai aproveitar essa ideia e dizer, olha, o infinito é o outro, a incapacidade de conter o infinito sou eu, e é possível eu ter contato com o infinito quando eu saio de mim mesmo, quando eu mergulho. Isso é muito bonito, é quando eu mergulho, mais do que bonito, é quando isso realmente acontece, quando isso eticamente acontece. E eu entro em contato com o infinito quando eu
eu entro no espaço que me separa do outro, que é o espaço infinito. Isso é assim, isso acontece no dia a dia, vamos dizer assim, quando na relação marido-mulher, pai-filho, etc., empregado-empregada, colega-colega, quando eu entro num espaço que muitas vezes é até silencioso, de, de que eu não compreendo, não traduzo para a minha língua o que o outro está falando, mas eu respeito esse mistério, né? Eu não preciso entender tudo que a minha esposa pensa que é ou é sobre tudo que ela é, ou que o meu marido, ou que o meu filho, ou que o meu patrão, ou que o meu empregado é, é algo que é só dele ou dela e que eu não posso compreender, prender com para mim. E isso, nesse ponto, eu tenho que parar. Nesse momento, o ego para. Então, o Levinas vai usar essas duas noções, e ele vai dizer, olha, a ontologia moderna, ela encerra uma estatização, vamos falar assim, um movimento estático que a minha ética traz em forma de traz um movimento estático, não, ela traz uma situação estática que a minha ética vai trazer em forma de movimento. O movimento é em direção ao outro, é para o outro. Ele vai dizer, eu sou responsável para o outro, eu não sou responsável pelo outro, porque eu não ocupo o lugar do outro, porque se eu ocupar o lugar do outro, eu vou ser um outro, mas eu fico no meio do caminho, que é o espaço que me separa do outro. O que mais que a gente pode dizer aqui? Isso aqui que a gente já falou. Ele dá uma noção de horizonte, que é muito bonita, essa noção do que eu estou dizendo aqui, que me separa do outro. Ele vai dizer, é, é a ideia do horizonte. Eu estou numa barquinha, pego uma barca na praia e vou atrás do horizonte. E o horizonte sempre vai para frente, vai para frente. O outro, ele me escapa, assim como a ontologia, vamos dizer assim, o ser que eu quero definir, e definir significa colocar fim, colocar limite, não comporta. Ele vai dizer a realidade, o real, ele é infinito. Ele tem essa ideia do horizonte. E por isso mesmo ele fala, e ele vai falando sempre infinitamente para o finito da minha compreensão. E o finito da minha compreensão vai se abrir para o outro exatamente porque ele não dá conta mais da sua finitude. Nós, humanos, temos uma vocação para o infinito, mas esse infinito não está dentro de nós. Esse infinito é o mundo, cada um pode chamar do que quiser, é o outro, é, é o horizonte. É isso que me faz ir além de mim mesmo. Ir além de mim mesmo é ir além da minha razão, porque a minha definição que foi me dada, que me foi imposta pela minha cultura, é que eu sou já. Eu já sei o que eu sou. Eu já sei o que eu quero. Eu já sei o que eu posso. Eu já sei o que vai me acontecer. E essa finitude é um peso, um grande peso para o ser. Então, quando há um encontro, e esse encontro, uma vez perguntado para o Levinas, se o outro é só um rosto, é sempre uma pessoa, ele disse que é sempre uma pessoa, não é? Não pode ser um animal, um cachorro também pode ser outro, uma situação pode ser outra. Ele falou que não, que é um rosto humano. Mas em outros momentos ele aceitou a possibilidade de que podia ser uma situação, que podia ser inclusive um animal. Então, assim, existe essa amplidão, vamos dizer assim, de interpretação sobre a alteridade. Eu acho que, no fundo, o que conta aqui é que a alteridade é a imprevisibilidade do mundo. É aquilo que o mundo fala para nós, que não é o que eu quero que o mundo fale,
Às vezes até ele fala o que eu quero, mas isso é por causa dele, do mundo, não por causa de mim. O que mais que eu poderia falar aqui? Tem muita coisa, mas tem alguns assuntos que não dá para entrar, porque se entrar tem que explicar muito e o tempo já acabou. Algumas pequenas coisinhas que rapidinho, né? Imagina, se eu peço para os outros respeitarem o tempo, eu tenho que respeitar também, né? E restam 10 minutos. Eu tenho que ser o primeiro a respeitar. Um exemplo que o Levinas fala é do Ulisses. Ele faz uma do Ulisses no seu périplo mediterrâneo, né? E que volta a Ítaca, da mitologia grega. Ele vai dizer, o Ulisses ele sai de si mesmo, sai de Ítaca, sai da sua casa, que é a sua morada, seu interior, passa por várias aventuras no Mediterrâneo, ele aprende coisas, ele volta diferente, mas ele volta para casa. E ele vai dizer, o Levinas vai dizer, ao Ulisses, a Grécia, eu oponho Abraão, a Bíblia, a história do povo judeu. Vai dizer, Abraão sai de casa e não volta nunca. Ele não pode nem olhar para trás. Ele fala com o seu povo que não é nem para olhar para trás, é para olhar para frente, né? A terra prometida é sempre para frente. Então, esse nomadismo que o Levinas chama atenção, tem um livro aqui que eu queria também, um livro muito bonito e um título muito bonito, ele em francês. Quem lê francês e se interessar, pode procurar. Chama A Verdade Nômade, do Silvano Petrosino e do Jacques Roland. Ele vai dizer, olha, você quer encontrar com a verdade, com aquilo que é, com o real anda, o real muda, e você tem que ir atrás dele. Nada está pronto, a novidade está aí o tempo todo. E aí eu dizia isso, que o Abraão, então, ele é o símbolo dessa posição de vida, né? Isso me faz lembrar um pouco até do budismo, né? Bom, é verdade que as grandes religiões todas se comunicam, né? Nós estamos falando aqui da história do povo judeu, e o Levinas traz na filosofia dele figuras e pensamentos e valores do povo judaico, mas o que eu estava falando isso aqui? Deixa eu até lembrar. Agora esqueci que eu estava falando disso, imagina. Então, o Levinas, deixa eu tentar lembrar aqui, porque eu estava falando isso, que o Levinas vai dizer que assim que a verdade é nômade, que então ele vai trazer isso, essa visão do povo hebraico, ele vai dizer, ele vai opor então Abraão a Ulisses, porque Abraão vai trazer sempre isso que é novo e a modernidade fechou o ser, ela limitou o ser, na verdade, dentro da razão. Bom, é isso, nesse sentido aqui a verdade é nômade, no sentido de que o real tem que ser sempre buscado e rebuscado. Ele vai falar da noção de rastro, tem um capítulo muito bonito sobre isso, esse livro que chama Descobrindo a Verdade, por Husserl e Heidegger, foi Levinas que escreveu, tem um capítulo mas realmente muito bonito sobre isso. São 2 capítulos, um chama O Vestígio do Outro e o outro chama Enigma e Fenômeno. Ou seja, nesse enigma e fenômeno, ele vai dizer como que a relação, como que o fenômeno, que é aquilo que se mostra, é enigmático. A forma de se mostrar da verdade é através do enigma. E o enigma é sempre algo que não é descoberto, que eu sempre tenho que ir atrás. Ele vai dizer que o outro tem esse rastro, deixa um rastro, e que esse rastro é de uma presença-ausência, que a verdade é assim, que ela é presente ausente. Ele vai dar um exemplo do piscar da luz. Vamos pegar, por exemplo, o piscar de um carro, da luz de um carro, do farol de um carro, né?
a seta de um carro. Ele vai dizer, você olha para a seta, ela está piscando, quando ela tem luz, ela já não tem mais luz. E quando você olha que ela não tem luz, ela tem luz. O segundo é ínfimo. E só uma coisa acusa a outra. Ela só pisca porque há a não luz e a luz ao mesmo tempo. E é por isso que a luz chama, por isso que a luz explode, porque existe a não luz, né? E ele diz assim, a verdade é como em francês é clignotement, é um clignotement, é um piscar, porque a verdade é assim, quando você olha para ela, e o exemplo de luz é interessante, porque se remete ao iluminismo e também ao mito da caverna, o valor da luz para os gregos, no sentido que ela aclara a verdade, ela aclara o conhecimento, ela é condição de possibilidade para se enxergar o mundo. No escuro nada existiria, nada poderia ser visto. Mas ele vai dizer aqui, é o escuro que permite que a luz brilhe. E a verdade está nas duas coisas, está nessa oposição. Eu falava aqui do budismo, né? Agora eu lembrei. Eu falava do budismo e me lembra muito a figura da impermanência no budismo. Mas uma coisa que me fez pensar é que quando a gente até fala na impermanência, a impermanência é um substantivo, a impermanência. Ou seja, ela já tem até um nomos. Ela é como se ela fosse um ser, tivesse uma existência em si, como se fosse algo, né? Uma essência. E nem isso, em Levinas, nem isso. Não há nada que permanece. Até a própria mutação, ela pode englobar exceções. Então, a imprevisibilidade é total. Nesse ponto, ela é ética e não é ontológica. Bom, acho que vou terminar por aqui, né? Se tiver perguntas, estamos às ordens, né? Vou passar para o Luca e agradeço a atenção de vocês. Boa noite, professor. Muito obrigado pela excelente apresentação. Eu abro espaço agora para as perguntas. Se alguém quiser ligar a câmera ou microfone, sintam-se à vontade. No chat, a gente ainda não tem nenhuma. Eu estou vendo aqui que o Rodrigo levantou a mão. Sinta-se à vontade, Rodrigo. Querido mestre, Leonardo, grande amigo, Luca. Eu tenho uma pequenininha pergunta em relação ao encontro que o senhor disse, e diz muito respeito a essa era digital. Então, o senhor diz que a partir do encontro, o encontro do eu com o outro, é possível estabelecer essa relação ética. E eu penso assim, nessa era digital, em que, por exemplo, as pessoas se escondem, como eu estava aqui durante a palestra, desligando a câmera, não querendo ter esse contato, com medo de ser julgado, principalmente pós-pandemia, que aumentou muito essas angústias. Ainda é possível ter esse encontro e esse não encontro a partir da falta de contato na era digital é causa de nossas angústias atuais, de nossas guerras? Não sei se eu me fiz entender, mas essa é a minha pergunta. Obrigado, professor. Uai, Rodrigo, é muito prazer ter você aqui conosco, né? Realmente, muito bom te ver aí. Você faz parte da história do Filosofia na Praça. Bom, eu posso te responder assim, né? Eu não posso falar assim na voz do Levinas, mas a partir do que a gente estuda no Levinas. Eu acho o seguinte, que se a gente comparar o homem desde a história do homem e da mulher, né? Desde a pré-história, muita coisa a gente já se isolou muito da natureza, né? O contato nosso
com o mundo gradativamente foi se isolando, né? Com a modernidade um golpe maior, vamos pegar aí desde o século XV, com a industrialização, com a globalização e por aí afora. E agora com esse avanço da tecnologia, da informática, da mídia, dos meios de comunicação e do comércio e tudo. Naturalmente, com certeza, claro, isso que você está falando tem muita razão, há um isolamento crescente. Agora, em Levinas, o outro ele sempre vai romper, ele diz isso. É impossível o outro não irromper. Eu fico pensando aqui, uma pessoa que esteja completamente... Vamos pensar no Robinson Crusoe. Mas o Robinson Crusoe ainda estava numa ilha e ainda tinha, além de ter sexta-feira, ainda tinha animais e plantas e tudo, né? Vamos pensar nesse exemplo que você está falando aí, que é um exemplo muito atual. Algumas pessoas fechadas na época da pandemia e agora depois com alguns desdobramentos, uma pessoa fechada no seu quarto com um computador e ali ela gerencia o mundo, né? Eu conheço uma pessoa que faz isso, atualmente faz isso. Ela se fechou em casa e ela encomenda tudo pelo delivery, ela tem uma renda e às vezes o parente dela leva algumas coisas lá para ela, para essa pessoa, e o mundo dela é através da internet. Realmente, né, vamos falar assim, o contato dessa pessoa e de muitas outras pessoas de outros modos, mas que vivem essa influência da tecnologia, restringiu demais e as possibilidades do outro vão diminuindo. Mas, segundo Levinas, elas explodem. Quando menos espera, o eu menos espera, o outro irrompe das maneiras as mais inesperadas. Por isso que a gente não tem nem como descrever isso, porque é inesperado. E o Levinas está falando de uma filosofia que não tem história, né? Que quando eu falo não tem história, assim, ele não fala que o encontro passou a acontecer depois de 1930. O encontro é um encontro humano. Ele sempre aconteceu, e sempre vai acontecer. Agora, as formas de dificultar esse encontro, eu concordo com você plenamente. Essas formas estão cada vez mais difíceis, mais fechadas, né? O isolamento está muito grande. No penso, logo existo, né? Obrigado, professor. Temos aqui uma pergunta no chat da Rita Gonçalves. Professor Leonardo, esse qualquer outro do encontro é diferente da empatia? Sobretudo, não tem nada a ver com empatia. A empatia, nesse sentido, se for tomado dessa forma, a empatia seria eu ser tocado pelo outro de uma maneira que me agrada, de uma maneira que me traz prazer. Muitas vezes vou falar das maneiras mais corriqueiras de prazer que a gente tem em ter contato com o outro. É quando o outro faz aquilo que a gente quer, quando o outro corresponde àquilo que a gente quer, que a gente espera, né? Então, se a empatia for ligada ao prazer, o outro ele incomoda, porque ele me obriga a sair de mim mesmo, das minhas certezas, dos meus confortos, do meu conforto. Então, nesse ponto, não. Agora, se você pensar em empatia num sentido mais amplo, como, por exemplo, um encontro humano, mas um encontro humano que vai acontecer depois que as minhas estruturas egóicas são desfeitas, aí eu poderia dizer de empatia. Mas, em princípio, segundo as categorias de Levinas, o outro é aquele que veio para me incomodar. Eu sempre o ego sempre vai dizer um primeiro não para o outro. O Levinas vai dizer, tem três etapas. Primeiro é que eu vou tentar entender o outro. Então, entender por quê, quem é, como é que é. Eu não consigo entender, porque realmente é muito diferente. Eu vou tentar isolá-lo. E se eu não conseguir isolá-lo, eu vou tentar matá-lo. Então, assim, para você ver como é que o eu incomoda, né? E matar significa ou matar fisicamente, ou matar
presença daquela pessoa no meu mundo, matar a influência que ela tem sobre os outros, enfim, calar ela, acabar com ela. Né? Colegas que fazem isso no trabalho, a gente sabe disso. Tem pais que fazem isso com os filhos, filhos que fazem isso com os pais, ou seja, as relações humanas estão pautadas por esse egoísmo que é o ser do ego, né? E cheio de razão, explicando-se, né? O mundo está cheio, as guerras estão cheias de explicações, né? Você vai falar com Israel, ela tem uma explicação assim, se você não tomar muito cuidado, até te convence. O mundo ocidental, por exemplo, está convencido de que Israel tem razão, né? E vice-versa, e outros mais, né? Em outras situações mais também. Não sei se eu te respondi. A Rita respondeu aqui, ok, obrigada. Temos mais alguma pergunta? Gustavo? Eu não sei se vocês me ouvem. Conseguem me ouvir? Sim, eu estou te ouvindo bem. Porque eu estava tentando digitar, mas eu não consigo enviar mensagem, eu não sei por quê. Professor Leonardo, eu queria saber, era assim, se o Levinas ele faz uma crítica ao eu em geral ou ele faz uma crítica ao eu típico da modernidade só? E assim, o que ele propõe em relação ao eu na sua ética? Ele propõe algum eu ideal? Ou ele, como nas filosofias orientais que a gente viu aqui no curso, ele propõe algum tipo de dissolver desse eu, de dissolvimento desse eu? Ou ele propõe um eu diferente desse eu moderno, um eu mais aberto, distinto desse eu da modernidade? Que tipo de eu que ele propõe? O que fazer com esse eu? Sua pergunta é muito boa, né? Porque ela é muito moderna, a sua pergunta. É assim, bom, primeira coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra eu, né? O ego, né? Você tem o ego do Freud, por exemplo, você tem o alter ego, você tem noções de egos, a noção de ego é muito vasta, né? O ego para o Levinas, igual eu falei aqui, é o ego, antes de tudo é o ego moderno, né? Mas até o ego moderno tem vários egos modernos, né? O ego do Levinas é a razão. A gente pode esbarrar em alguns conceitos do Freud, dizer a consciência, né, é aquilo que é explicado, é a pontinha do iceberg. Não é exatamente, mas esbarra nisso. Tem a ver, por causa dessa constituição racional do ego. É a linguagem falada, a linguagem pensada, né? São as justificativas racionais, pseudo-racionais na maioria das vezes, mas colocadas como racionais, para o ego existir e atuar no mundo. Então é essa instância. Mas a gente pode, mas não é a única instância da pessoa. Então vamos falar assim, a pessoa humana, né? Falar de mim, do eu só posso falar de mim. O Levinas ele vai dizer isso. O ego Leonardo faz parte de mim, mas dentro de mim eu tenho outras instâncias além do ego. Não há no Levinas uma tipificação, ou vamos falar assim, um ego ideal, porque se houvesse, ele estaria devorando a cauda própria, como a serpente que devora a própria cauda. Ele estaria se negando, ele estaria anulando toda a sua teoria, vamos chamar isso de teoria, porque o ego, o ego, quando ele abre a mão, a pessoa, quando ela abre a mão do ego moderno, ela igual a gente falava aqui, ela entra no espaço da transcendência, que é o espaço ético. Não há uma idealização desse ego, porque não há como pensá-lo, não há como prevenir, não há como prepará-lo. Ele responde diferentemente a situações diferentes. Então, esse conteúdo do ego em Levinas é vazio, é totalmente vazio, porque ele toma a forma da resposta
que é exigida no momento. E essa resposta é variada. Ela não tem como princípio a razão. Ela não tem nada como princípio. Ela é antes do princípio, ele mesmo fala isso. Não tem nenhum princípio norteador desse ego, a não ser a resposta que ele dá ao ser provocado pelo mundo. Por isso que ele rompe com a ontologia, por isso que eu te chamei de moderno, porque é como se você estivesse procurando uma receita, como outros filósofos fizeram, de como deve ser. Aliás, a ética é isso. Como devo me portar? O que é certo? O que é errado? Como eu melhoro? Como ser mais feliz? O Aristóteles vai falar na Ética Nicômacos, ele vai dar uma receita, aliás, bastante interessante. Né? Uma vez eu estou com vontade de fazer um curso sobre a Ética Nicômacos, que é um livro fenomenal. É um livro assim que responde muito aos tempos de hoje. Então, ele vai dizer, olha, é assim, dessa maneira que você pode se tornar uma pessoa virtuosa e ser feliz. O Levinas vai dizer, não te dou receita. A única possibilidade é uma abertura, porque o homem moderno está fechado demais. Ele acha que ele é o que ele pensa, que o mundo é o que ele pensa. Não sei se eu te respondi. Respondeu, obrigado. Obrigado. Se você quiser também como é que fala? Responder, pode, né? Nós estamos aqui conversando. Dessa resposta dele, inclui a razão também? Pode incluir a razão também? Porque você falou que é aberta, que está em aberto, pode incluir também a razão? Vai além da razão. Não, quando fala vai além da razão, significa que passa por ela, mas não fica nela. Vai além. E esse ir além, ele vai dizer, não dá tempo de parar na razão. Ele fala que vai além ou aquém. Né? Nesses exemplos que eu te dei, por exemplo, desse homem pulando, que eu dei para vocês, desse homem pulando para salvar uma criança, ele não teve tempo de pensar. Então, foi aquém. Né? Agora, o Levinas não nega a razão, porque em vários momentos é preciso ter a razão. A gente está vendo aí esse crescimento da ignorância, falando que a Terra é plana e etc. Vamos dizer assim, essa fé emotiva que tem levado as pessoas a fazerem absurdos em nome da fé. A ciência se faz necessária, mas a ciência não é, diz o Levinas, ela não pode ser resposta para tudo. Há algo que vai além dela, e esse algo é a ética. É o humano, que não é o emotivo, que não é o intuitivo, não é isso. É além disso. Vamos dizer assim, como se a gente tivesse níveis, o emocional, o racional e o além do racional. É preciso ser, é humano, faz parte ser emotivo, faz parte ser racional, mas faz parte também ser além da razão. A questão são os momentos para isso. Obrigado, professor. De nada. Temos mais alguma pergunta? O Edgardo está aqui batendo palmas. Obrigado, gente. Obrigado, né? Se não tiver mais perguntas, então, eu falo algumas coisinhas aqui antes do Luca fechar. Já que ninguém falou nada, eu tenho uma pergunta então, professor. Ótimo, Luca, ótimo. Você falou que no Levinas, né, o outro, ele guarda esse lugar do mistério, né, que é esse espaço infinito que a gente dificilmente acessa, ou praticamente não acessa, né? E eu pensei que isso poderia ter alguma relação com a forma como as religiões, né, a gente falou disso aqui em alguns momentos, enxergam Deus, né? E pensando principalmente se o Levinas ele fala algo sobre isso, porque você falou que ele
de origem judaica, né? Então, eu queria saber se tem alguma relação nesse sentido, o outro Deus, essa questão do mistério. Tem, ele vai falar, apesar de ser muito econômico nisso, porque o Levinas são dois Levinazes, vamos dizer assim. Um que escreve sobre, ele era rabino, ele entendia muito de religião, então ele escreveu muitos livros religiosos, falar assim. Mas escreveu o Levinas filósofo, ele é muito econômico com a palavra Deus por causa disso, para não confundir, ele tem medo de confundir as coisas. Mas tem hora que ele não tem como evitar, né? O infinito que ele chama é Deus para ele também. Tem alguns momentos que ele coloca que é Deus. Deus nesse sentido de que o Deus hebraico não é como o Deus cristão, né? Ele não é um pai. O Deus, aliás, a palavra Deus, Yahvé, ela é o tetragrama é, é marcado com um X, porque ele é um nome impronunciável. Por que ele é impronunciável? Porque não se pode personalizá-lo, não se pode tornar ele uma entidade, inclusive. Ele é um indizível na Bíblia. Não se pronuncia o nome, não é que não se pronuncia o nome de Deus em vão. Não se deve pronunciar no nome de Deus, porque o nome é uma limitação, e Deus é ilimitado. Apesar de falar em nome de Deus, claro. Né? Mas existe esse pudor. Então, eu te diria que sim. O Deus é o grande desconhecido. Falam-se dele, mas ele se mostra para quem acredita assim, ele se mostra de vários modos, assim como a morte também é o grande desconhecido, né? A morte no sentido de que, bom, ninguém morreu até agora, né? Ou então os que morreram se voltaram. Existe a questão do espiritismo que vai falar isso, mas é alguém que está vivo que fala em nome de outro. Então, a questão da morte em si é uma incógnita nesse sentido, né? Para cada um que não morreu. É isso que eu quero dizer. E Deus nesse sentido também. Uhum. Ainda, mais ou menos no sentido dessa pergunta, professor, eu queria perguntar, você disse que o Uno de Plotino é uma dessas ideias que formam uma base para o pensamento do Levinas. Seria por essa questão do inefável, né, do apofático, ou seja, o Uno a gente não define, mas ele fala com a gente, usando aqui uma linguagem levinasiana, né, porque ele é ultimamente esse princípio da realidade, né? Então a gente não acessa, mas ele nos acessa. Seria algo nesse sentido? Seria nesse sentido isso, nesse sentido do infinito, do indizível, no sentido do que ele vai além das oposições, né? Ele não é o bem nem o mal, ele é além do bem e do mal. É essa ideia de além de, essa transcendência. Perfeito, obrigado, professor. Obrigado a você. Bem, temos mais alguma pergunta? Bom, então, não tendo, eu falo algumas coisinhas e passo a palavra final para você fechar, Luca. Agradecer a todos. Hoje é o último dia da Filosofia da Praça nesse semestre, né? Tivemos muitas mudanças no Filosofia na Praça do semestre passado e desse, né? Nós estamos reavaliando também os modelos, como adaptar para servir melhor ao público. É um curso de extensão da UFMG, do nosso departamento. O objetivo é servir a vocês, servir a comunidade. É um dever nosso, além de ser um prazer, é um dever nosso. E terminamos aqui agradecendo a todos e a todas, né? Tivemos momentos assim felizes, bons, com pessoas interessantes, sorteios de livros, comentários, várias coisas, né?
E vamos ver, esse semestre que vem eu não serei coordenador, vamos ver quem será, esperemos que alguém aceite a coordenação, e se por acaso não tiver no semestre que vem, a gente espera recomeçar no outro semestre. Mas a Filosofia da Praça não vai morrer, não. É um projeto que existe desde 2013. Ele escuta os tempos, então ele passou e passa, é igual Levinas nesse sentido aí. O mundo fala e a gente vai escutando e vai respondendo. E então é isso. Obrigado a todos, é um prazer muito grande estar com vocês aqui sempre. Vou passar para o Luca e já agradecer o Luca, né, aqui diante de todos. O Luca é o suporte que sustenta essa Filosofia na Praça. Isso é muito importante, né? Eu tenho o Luca como um companheiro, um amigo, trabalho, de suporte mesmo para esse projeto de extensão. Obrigado, professor, pelas palavras. Fico feliz também de ter participado do Filosofia na Praça aqui durante um ano, né? Desde o primeiro semestre a gente está aí. Infelizmente, ano que vem eu também não vou continuar no projeto, porque eu não vou estar mais na graduação. Eu passei no mestrado, então vou focar mais nisso. E, enfim, estou vendo o Rodrigo aqui batendo palmas silenciosas. Muito obrigado. E, para fechar, então, eu só queria dar mais alguns avisos, né, que todas as gravações das aulas ficarão disponíveis até dia 1º de março de 2024, e vai ser enviado um e-mail com o link para todas elas, apesar de que já vem sendo enviado toda semana, né, uma lista atualizada com as gravações até então. E qualquer dúvida podem nos escrever no nosso e-mail, é tudo junto, né, em minúsculo, filosofianapraca@gmail.com. Então é isso. Agradeço a todos e a todas. Obrigado pela permanência no projeto e boa noite. Obrigado por nos proporcionar esses momentos incríveis. Um abraço. Obrigado, Rodrigo. Abraço. Obrigado, Rita. Só lembrar uma coisa, quem ainda não me procurou, eu já procurei sobre os livros. Quem já me procurou e já resolvemos, já entregamos os livros, está bem. Quem ainda não pegou o livro comigo, venha, me procure para a gente combinar e entregar, tá bom? Perfeito, professor. Tá ótimo. Então, um abraço a todos. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.